Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mentoro Podcast. Aqui é o podcast para bater um papo sobre gestão, empreendedorismo, para você pegar vários insights, onde eu sempre vou trazendo convidados especiais, empresários, especialistas e também sobre mentores, né? Para pegar dicas e estratégias sobre isso. E o tema de hoje é muito legal, de CLT para empresário de duas empresas. Vamos entender um pouquinho mais sobre o convidado. Antes de apresentar ele, vamos falar aqui dos patrocinadores. Nós temos aqui o patrocínio a Systec Online. A Systec ela atua há 14 anos e se tornou referência em tecnologia. Trabalham com vendas de computadores, notebooks, celulares, suprimentos de impressão e assistência técnica. Então, se você busca tecnologia com confiança e atendimento de verdade, conheça a Systec Online. Tá passando aí no monitor depois para vocês verem. E também o Locatelli Gourmet. Se você acredita que café é mais do que cafeína, é memória, é pausa, é cuidado, então este café é para você. Café Locatelli Gourmet. São grãos selecionados em 4 regiões do país, 100% arábica, de torra média que realça o aroma marcante do verdadeiro café gourmet. Então, quem quiser café, é café Locatelli, Locatelli Gourmet, e também temos um cupom de desconto aqui para vocês. E o convidado de hoje é muito especial, além de um grande amigo de muita data, ele é empresário há mais de 10 anos, tem 2 negócios na área de tecnologia e um na área de educação executiva, e vamos entender um pouquinho mais sobre a história dele. Bem-vindo aí, Igor. Cara, grande, muito obrigado aí pela participação, cara. Legal, cara. Muito bom, obrigado pelo convite, primeiramente, né? Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui contigo, né? Trocando uma ideia, batendo esse papo descontraído também, né? Exatamente. Também te parabenizando pelo início desse novo projeto, né? Sei que quando tu coloca algo na cabeça, tu vai até o final dele, né? Então, aí. Cara, o Mentoro com certeza já é sucesso, né? Tendo em vista a tua história, né? Tenho certeza que já é de sucesso, e para mim é um prazer, uma honra. Que legal, irmão. Inenarrável ali poder participar das primeiras gravações, né? Então, cara, é um prazer enorme. Parabéns pela iniciativa. É isso, tamo junto. E, cara, eu vou pegar já uma sacada antes de nós iniciar, cara. Foi bem engraçado eu contar os bastidores, né? O Igor me mandou uma mensagem assim: pô, Samuel, me conta aí, cara, como é que vai ser o podcast pra eu ter uma ideia, pra me preparar. Eu falei, irmão, eu também não sei, pô. É a primeira vez que eu vou fazer podcast, eu também não sei como é, cara, que é. A única coisa que eu conheço do podcast é o que eu escuto, né? Diariamente eu costumo né, acompanhar alguns podcasts que eu gosto. E até para ter uma visão sobre algumas coisas, né? Sim. E o único conhecimento que eu tenho do podcast é o que eu escuto, o que eu assisto, né? E eu nunca participei de um, então, por isso, além do Mentoro estar iniciando, né, cara, minha primeira participação no podcast. Foi engraçado, eu te mandar uma mensagem. Desculpem se tiver qualquer erro. E foi muito engraçado, eu falei, eu também não sei, né? Mas acho que aqui já vem até um início legal, cara, que eu acho que o empreender é isso, cara. É coragem, bicho, vai... E aí, cara, vai aprendendo no caminho. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas se prendem muito no perfeccionismo, esperando um certo momento. Mas, cara, quando que é o certo momento? Tem uma imagem que sempre me vem à cabeça quando a gente fala sobre isso, que é... cara, ser empresário é tu pular de um prédio, né? E na descida, construir um avião e fazer ele voar. Exato. Né? Então, acho que é muito no aprendendo, né? E na minha vida como empresário, como empreendedor, isso é muito claro para mim. Então, nunca fui o mais preparado, mas ao longo do percurso, a gente é obrigado a nos preparar. E não tem momento certo, né, de tu iniciar, né? Então, acho que é muito essa questão, cara, inicia. Sim. Vai lá, coragem, e a gente vai aprendendo no trajeto, né? Exatamente. E, cara, vamos lá pro assunto principal aqui, cara. Conta essa história de CLT para empresário aí, multiempresário, né? De 2 negócios. Como que é a trajetória desde o início, cara? Então, iniciando me apresentando um pouco também, né, para quem está nos ouvindo, né? Então, me chamo Igor da Costa, tenho 32 anos, né? Tenho empresa desde os 19 anos, né? Então, costumo dizer que eu tenho CNPJ desde os 19, não quer dizer que, né, por ter empresa, eu tô empresário. A gente veio conversando um pouco sobre isso nos bastidores também, né? Pai da Isadora, né? Da minha pequenininha linda, de 3 aninhos, né? Futuro marido também da Suelen. Muito bom. E assim como dito, né? Tenho 2 negócios hoje, um na área da tecnologia, que é a Systec Online, né? Que tive o prazer também de poder patrocinar o Mentors. E o Instituto Mix Bento Gonçalves, né? Que é uma escola de cursos profissionalizantes, né? Que a gente tem nas mais diversas áreas. E então hoje eu fico à frente desses 2 negócios, né? Na loja é um pouco mais na parte estratégica do negócio, acompanhamento, né? Venho muito da tecnologia, né? Vinha da manutenção, né? Acho que também tu se identifica com essa parte. E na escola me coloco como diretor pedagógico, né? E responsável também financeiro, né? Administrador financeiro da unidade. Então, um breve resumo aí das atividades atuais, né?
Então, tudo teve início, né, lá atrás, quando, cara, eu tinha 14 anos de idade, né, e eu sempre tive muita aptidão por tecnologia, sempre gostei muito, né, de estar conectado com tecnologia, jogava muito videogame também, né, era muito ligado na parte de videogame, e sempre eu percebia que eu tinha aptidão para informática, gostava muito disso também, era um assunto que me interessava desde novo, né, eu lembro que meu irmão tinha computador em casa já desde mais velho, né, eu sou o mais novo dos 3 irmãos, e sempre gostei de estar em contato com isso, né, e percebi que eu tinha também aptidão para tecnologia. Então, com 14 anos, eu estava na escola, um dia no ensino médio, lá no Teofani, em Garibaldi, e uma escola de cursos profissionalizantes, né, que é o Instituto Mix de Garibaldi, né, foi lá divulgar os cursos, né, assim, né, dar uma apanhada do que eles tinham de curso, que podiam oferecer, e aí um deles era manutenção de computadores, né, tava 14 para 15 anos aí, né, e eu cheguei em casa e falei, pai, eu acho que é isso que eu quero fazer da vida, né, pelo menos na época, cara, era isso que eu queria fazer da vida, né, trabalhar com manutenção de computadores. E ele falou, cara, é teu desejo, vai lá que o pai vai te ajudar, não tem problema. Aí eu fui até a escola, né, busquei o curso, e eu lembro que isso também é engraçado, né, porque, cara, eu tinha 14 para 15 anos, né, eu fui ver o curso e era no sábado à tarde, das 3 às 5 da tarde, né. Então, cara, no mínimo, muita vontade o cara tinha, né, jovem, 15 anos, queria mais aproveitar, né. E aí, então, cara, não faltava uma aula, né, nunca faltava aula e tava sempre empenhado. Então foi aí que tudo começou. Então aprendi uma profissão ali, né? Aprendi a ser técnico, né? E ali realmente eu percebi que era isso que eu gostava, né? Legal. Tinha bastante essa parte técnica na veia, né? Então acho que tudo teve início nesse ponto, né? Quando eu terminei o curso na época, né? Já estava fazendo 16 anos. E o meu professor, ele já era proprietário da escola, né? Então tive também a sorte ali de ter o Andrei como meu professor, né? Então, até hoje somos muito parceiros, né? E devo muito a ele, né? Muito do meu conhecimento veio dele. Então, pô, um irmãozão pra mim. Um abraço, Andrei, se estiver ouvindo. Um abraço. Amigo em comum, hein? É verdade, amigo em comum, né? E então, cara, sempre concluí o curso, né? E aí eu falei, poxa, isso aqui que eu quero. Eu tive a certeza, né? Quando eu terminei o curso, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero trabalhar com manutenção. E aí, terminando o curso, eu falei, André, eu quero seguir na área, né? Se tu tiver alguma oportunidade ou se tu souber de alguma oportunidade, cara, tô à disposição, quero começar a trabalhar de estágio, pode ser até não remunerado, mas eu quero trabalhar com isso, eu quero começar, preciso aprender. Né? E tá com 16. Eu tava com 16. Com 16 já com essa visão 16. De, cara, eu quero aqui, já pedindo... Sim, sabe isso que é uma coisa bem engraçada, cara? Não sei muito bem de onde veio isso, mas eu sempre tive muito claro pra mim que eu gostaria de ter meu negócio, né? E de ter sucesso. Eu acredito que nessa época eu não entendia muito bem o que para mim seria ter sucesso. Sim. Até porque isso é muito variável, né? Para mim, ter sucesso é uma coisa, para ti isso é uma diferente, né? Então eu acredito que eu não, como eu falei, não sei exatamente de onde isso vem, mas eu tive sempre muito claro que eu queria ter negócio, eu queria ter sucesso. Legal. Cara, fazer a diferença, sabe? Então, com 16 eu falei, cara, eu quero fazer. Se tu tiver uma oportunidade, eu tô disponível. Me chama que eu quero começar a trabalhar. E aí, cara, passou umas 2 semanas, ele me ligou, né? Surgiu uma vaga dentro da escola mesmo, né? Para fazer manutenção nos computadores da escola. E já existia, né, uma empresa embrionária ali, né? A STEC era um embriãozinho dentro da escola, né? Onde fazia manutenção nas máquinas da escola e de alguns clientes também, né? Então, comecei aí, né? Então, foi onde eu aprendi muita coisa, né? Não só da parte técnica, mas também comecei ali a me desenvolver um pouquinho, né? Entender que, poxa, o computador ele não vem sozinho, né? Tem um cliente aí, tu precisa entender o lado de comunicar, conversar. Comunicar bem, né? Isso também depois é engraçado, mas as oportunidades vão surgindo, né? Para quando a gente realmente deseja. E depois eu conto um pouquinho dessa outra história também, porque foi ali que eu me desenvolvi muito nessa área também da comunicação, né? De tu conseguir realmente comunicar com a pessoa, fazer entender, né? Ao mesmo tempo criar uma parceria, né? Então, que é muito importante a relação entre cliente e empresa, né? Então, eu acredito que foi isso. E aí, cara, comecei a trabalhar, né? Surgiu a oportunidade e falei, cara, pra ontem, já pode contar comigo, eu tô aí. E aí comecei a trabalhar, né? Surgiu, né? Ao longo do percurso, aprendi muita coisa, né? Comecei a atender os primeiros clientes na rua também, assim, de forma bem, né? Ainda meio tímida, assim, né? Poucos clientes na rua, mas já comecei a atender também alguns clientes, né? E fiquei como estagiário na escola ali durante quase 3 anos, né? 2 anos e pouquinho, né? Então, fiquei ali como estágio mesmo, né? Estudava de manhã, no ensino médio, e de tarde eu fazia, né?
E, cara, eu cruzava a cidade basicamente a pé, né? Eu morava em Santa Terezinha lá, né? Deve saber onde fica, até o centro ali, né? Então, cruzava a cidade a pé pra ir pro estádio. E, cara, era muito incrível, assim, porque eu tava fazendo o que eu gosto, né? Muito. Sim. Né? E conseguindo colocar em prática o que eu tinha aprendido, né? Exato. A teoria é uma coisa, a prática é outra, né? Então, pra mim, cara, foi um pontapé, assim, muito importante. Que legal. Muito importante. Sim, tu conectou exatamente o curso que tu fez, Isso. né? Exatamente na prática. Na então, prática. E já tudo junto, na mesma escola ali que Isso tu aí. automaticamente fez. No Legal. ambiente, No né? ambiente, E né? também, Samu, eu via como um ambiente muito próspero, sabe? Cara, eu sabia, aqui tem negócio. Isso é próspero, sabe? Contanto que Isso até hoje tá assim, né? Depois vai contando. muito né? bem, isso aí. Então, eu sabia que ele tinha... Era um ambiente próspero, né? Tinha prosperidade aí. Então, depois desses 2 anos e pouquinho, né? O Andrei, que era o meu chefe, né? E um colega dele abriram uma loja física, né? Abriram a Sistec Online física, né? Então, ela sai de ser um pequeno embrião dentro da escola e se torna uma loja física com ponto comercial Filhozinho, mesmo, né? o filho cresceu e Isso saiu aí. da asinha da mãe. né? Exatamente. Então, criou-se essa loja física, né? E fui convidado por eles a, né, integrar o time da loja ali. Então, fui com o maior prazer, né? Porque agora era um degrau a mais, né? Então, agora seria full time, trabalhar com isso, né? Atender cliente. Sim. Né? Então, tudo realmente era voltado à parte da tecnologia. Não era da mais estagiário daí. Não era mais estagiário. Aí eu virei realmente CLT, né? Que é a primeira e única assinatura de carteira de trabalho que eu tenho. Outro dia eu encontrei minha carteira de trabalho e mandei uma foto para Andrei até. A única ali. Que era a única assinatura. Legal. Isso aí. Então, isso também veio uma enxurrada de aprendizado, né? Então, como foi dito antes, cara, é louco porque tu começa a entender que só a parte técnica não supre tudo, né? Tu precisa ter a parte de comportamental também bem desenvolvida. E por comportamental eu digo comunicação, né? A gente falou, sabe? Entender o lado do cliente, sabe? Toda essa parte, né? Como se portar também no cliente, né? Até porque eu visitava clientes PJ e PF também, então dentro de uma empresa, como funciona, né? Eu tinha muito claro isso de como eu devo me portar dentro de uma empresa, né? Para que a loja seja respeitada, para que eu também seja respeitado como técnico, né? Até porque na época eu só era técnico, não era, né, ainda proprietário. E, cara, lá realmente foi um desenvolvimento muito grande, assim, para mim. Foi incrível, assim. Foi o pontapé inicial, né? Nesse meio tempo também, né, fazendo um contraponto com a parte da educação, né? Na escola surgiu a oportunidade de eu ter uma turma, né, para mim dar aula realmente na escola. Ah, então, cara, eu falei, putz... Na mesma escola que tu foi aluno, que te levou a trabalhar numa empresa naquilo que tu gosta, tu começou a dar aula. Isso aí. Então surgiu a oportunidade e eu disse, cara... alguma coisa me diz que isso vai ser importante para mim. Encarar, né? Por mais que a gente tenha uma síndrome de que talvez a gente ache que não tem... não consiga ensinar, ou eu acredito que isso exista, talvez, né? Tenho certeza que já superou isso há muito tempo, mas lá atrás, para mim, né, ainda não era tão superado isso, né? Hoje eu entendo que ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que, né, não possa ensinar. E eu falei, cara, eu acho que é uma baita oportunidade. E aí eu fui dar aula, né? Dei aula por bastante tempo na escola de Garibaldi, e foi aí que eu me desenvolvi bastante, principalmente com a parte da comunicação. A gente fala em comunicação nesse dia, já a gente falou várias vezes sobre comunicação e como é importante a comunicação. Total. Né? Então, cara, dar aula para mim foi muito importante para aprender a me comunicar. Né? Inclusive, expressar... exatamente, até pelo caso que a gente fazer as coisas é uma coisa. Sim. Tu ensinar uma pessoa a fazer totalmente, né? totalmente diferente, né? Totalmente diferente. E ainda mais que, cara, no profissionalizante, vamos lá, existem alunos de 30 anos, de 15 anos, né? Tem de todas as idades, e na mesma turma, né? Eu tive muitas turmas que eu tinha alunos que tinham o dobro da minha idade. 30, 40 anos, tinha um rapaz que tinha 40 anos, inclusive, e olha que legal, né? Eu conseguia ensinar o que ele ainda não sabia, mesmo tendo mais idade do que eu. E, ao mesmo tempo, eu estava aprendendo muito. Beleza? Eu estava ensinando manutenção, eu estava compartilhando o que eu sabia, mas eu estava aprendendo muito. Como me expressar, como lidar com os diferentes tipos de personalidade, né? Cada aluno é um aluno, há ritmos de aprendizados diferentes. Exato. E isso, para mim, trouxe aprendizados, inúmeros aprendizados, né? Principalmente com essa parte de lidar com as diferenças. E talvez por isso, né, que logo lá na frente, a lidar com a equipe
isso me ajudou a lidar com a equipe depois, né? Acho que a gente nunca tá 100%, um líder 100%, né? Acredito que é difícil a gente estar 100% pronto para liderar um time, mas ajuda muito, né? Claro, ao longo do percurso vai ajustando a rota, mas ajuda muito lá na frente, né? Pessoal, pausa rápida aqui para fazer um convite especial. Se você quer escalar a sua lucratividade, escalar o seu negócio, preencha aqui embaixo um formulário de aplicação para a gente conhecer mais o momento da sua empresa, marcar uma reunião, independente de você dar sequência ou não. Tenho certeza que você vai tirar muito valor disso. Partindo disso, né? Surgiu o dia que o Andrei teve que sair, né? Que o meu chefe, né, teve que sair para seguir um outro caminho, né? As franquias estavam, né, a todo vapor, assim, e ele teve que fazer uma escolha, né? E aí um dia eu lembro que ele me falou assim, muito claro, né? Nunca esqueço desse dia. Falou, cara, eu vou ter que me desfazer do negócio, enfim. E eu, cara, não vejo ninguém, a não ser tu, né? Porque lá atrás, logo que eu iniciei, cara, um dia ele me falou, cara, tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa legal junto, né? E com certeza um dia nós vamos ter negócio junto, né? Isso ficou, né? E lá na frente, né, a gente já pode ter negócio junto, mas muito próximo, né? E aí, cara, é oportunidade para ti. Eu acredito que tu é a melhor pessoa para, né, realmente adquirir a minha parte, né? Para que a gente consiga dar sequência no negócio, né? Tá só no início a loja, tem muita coisa pela frente, mas eu acredito que esse seja, né, legal. A tua oportunidade. Quanto tempo foi depois que estava de CLT na loja, que ela saiu de dentro da escola e aí você virou sócio dela? Quando a loja teve física, né? Saiu da escola, já estava com 17. Então, quando eu adquiri, realmente eu tinha 19. Tinha 19, que legal. Anos depois, né? Legal. Tinha 19 anos aí, né? Então, tive a oportunidade, né? Primeiramente, de ter acesso, né? Claro, recebi ajuda dos meus pais também, que foram bem importantes aí no começo também, para o início da carreira, né? Então, me apoiaram pra caramba também. Então, sempre fui muito apoiado. E com 19, então, comprei, né? A parte dele, que era 50% da loja, né? Então, me tornei empresário aí, né? Empresário então, com 19. Como a gente vinha falando antes, eu acho que ali eu era um CPF, que a partir desse momento tinha um CNPJ. É muito diferente do ser um empresário, né? Perfeito. Para mim, a gente conversa muito sobre isso já também, né? A gente já conversou muito sobre isso. Mas tu ser empresário, cara, é muito diferente de tu só ter um CNPJ. E eu acredito que o começo, né, quando tu só tem o CNPJ, tu ainda não começou a desbravar um pouco esse mundo, ele parece bastante nebuloso, assim, né? Mas com o passar do tempo as coisas vão se organizando, né? Então ali, né, passei de CPF com um CNPJ, né? Com 19 daí. E só fazer uma conexão, hoje quantos anos tem a Stack? A Stack tá com 14 anos. 14 anos, cara. Já passou por vários perrengues, né? E tá aí de pé, graças a Deus. Exatamente. Nós estamos há 14 anos e há 12 anos no mesmo endereço. No mesmo endereço. Então ela ficou 2 anos e meio, basicamente, nesse primeiro endereço, que era na Buarque. E logo depois, né? Logo que eu me tornei sócio, surgiu a oportunidade da gente ir para uma sala maior. Nós tínhamos uma loja pequena, surgiu a oportunidade de nós irmos para uma sala maior. Era o dobro do que a gente tinha na época. Também era o dobro de valor. Né? Mas era num lugar de excelente, né, passagem de pessoas, fluxo de pessoas, né? Tinha um bom acesso fácil também. E aí, cara, frio na barriga, né? Então acho que ali foi o primeiro frio na barriga, como... Eu passo, às vezes, que tu fica aquela passo maior que a perna, assim, que tu tá inseguro e tal. Eu acho que esse, cara, do que eu me lembro, foi o meu primeiro frio na barriga, assim, né? Porque a loja estava ainda no começo do negócio, né? Quando virou PJ, deu frio na barriga ali? Ou uma coisa, ou não caiu a ficha? Eu não sei, Samu, sinceramente eu não sei. Eu acredito que na época não caiu muito a ficha, assim, sabe? Entendi. Eu lembro muito de alegria, muita alegria, porque eu tava realizando, cara, um sonho que era um passo pro quem eu gostaria de me tornar, né? Perfeito. Como lá atrás, cara, quero ter meu negócio, né? Quero ter sucesso na vida, né? Acho que todo mundo, né, sai de casa e pensa que quer ter sucesso na vida, né? E ali era o primeiro passo. Então, eu lembro de muita alegria, muita felicidade. E eu tinha certeza que daria certo, assim. Eu não tive dúvidas. Eu acredito que quando tu não tem alguns preconceitos formados, tu tem menos medo. Eu acho que tu tem menos medo. Então, talvez por não conhecer tanto o mundo dos negócios, eu não tive medo. Eu tinha certeza. Então, naquela época, acho que isso foi muito bom pra mim. Porque eu não tive medo, eu tive certeza que daria certo, e que ali era uma oportunidade, sabe? Eu não senti frio na barriga. O primeiro que eu me lembro é de trocar de sala, porque, o custo ia aumentar muito.
nós teríamos que fazer alguns investimentos na sala também, onde a gente nem tinha uma reserva de emergência formada ainda. Nem sabia o que era. Nem sabia o que era. Nem sabia o que era. Hoje a gente dá nome a... Né? Hoje a gente dá um nome de reserva de emergência. Na época era, não tem caixa, né? Exato. Não tem sobra, sei lá, né? Então, foi aí que me deu esse frio na barriga, porque... Cara, a gente não sabia, né? E era o dobro de aluguel, cara. Por um momento que a gente estava ainda iniciando, deu frio na barriga. Mas foi um dos passos que mais nos deu segurança ao longo prazo, né? Legal. Então, a gente foi com a loja, a gente desmontou a loja. Cara, isso foi assim, ó... tem coisas que a gente não consegue nem explicar, né? A gente desmontou a loja, cara, a gente fechou a loja na sexta, final do dia, a gente não trabalhou no sábado, mas naquele final de semana. A gente desmontou ela na sexta e no sábado, montamos na segunda e no domingo, perdão, e na segunda a gente começou a atender. Já cara. começou. Sim, jogou a gente loucura. Tudo que tinha, colocou lá, sabe? E segunda-feira a gente já começou os primeiros atendimentos. A gente não tinha tempo, Samu. Nós não tínhamos tempo. Sim. Nós não tínhamos caixa, né? Ainda estava criando. Já tem que vender também. Cara, tínhamos que vender, né? Não tinha esse prazo para organizar a casa, deixar tudo organizado. Cara, vai desse jeito. É aquele negócio que a gente falou do avião, né? Constrói ao longo do caminho. E foi, cara, uma das coisas mais importantes que a gente fez na época, porque fez com que a gente se crescesse, tornasse mais robusta, mais vista, obviamente, né? E criou-se muito corpo na loja. Legal. Né? Então, até para pegar o teu raciocínio naquela época, né? Por que teve a decisão da troca de sala? Da troca de sala. Nós vimos que a sala que nós estávamos não era adequada ao que a gente queria ou para o tamanho que nós queríamos nos tornar. Já estava com a visão do crescimento. Crescimento. Nós vimos uma manutenção muito pequena, muito apertada. Tá. E, cara, isso está muito ligado. Sabe, está muito ligado ao que tu vai conseguir gerar. Sim. Né? Então, era bem pequena a nossa manutenção. Então, nós tínhamos uma limitação de espaço aí. Já tinha. Então, já pensando no longo prazo, uma sala maior seria perfeita, né? Então, essa sala tinha um bom fluxo de pessoas já, mas onde a gente está hoje, né? Pô, nós uma lotérica, né? Então, o fluxo de pessoas é gigante. Sim. Então, esse foi o primeiro ponto, assim, que a gente fez nós mudar. É que às vezes a gente toma uma decisão que nem tem plano, né? Mas aí. Ali já tinha um plano, até a localização, já. Legal. Sam, não era aquele plano, né, com passo a passo, até porque a gente nem sabia que precisava de um plano, né? Mas era pensando já no longo prazo, né? Em ter uma loja maior, uma frente de loja maior também, né? Sim. Mais espaço para colocar, aumentar o mix de produtos, uma manutenção maior para a gente poder atender outros mercados, porque né, naquela época nós só trabalhávamos com impressoras e informática. Nós nem tínhamos celulares ainda. Entendi. Né? Então hoje é um dos nossos principais fortes na loja é a parte de celulares, né? Tanto acabou sendo uma vertical que vocês começaram e acabou virando hoje já o core quase, né? Principal. Isso aí. Hoje, em relação a serviços, é o que a gente mais até pegando esse gancho, assim, olhando toda essa trajetória, né? Nós estamos falando ali de 14 anos, né? O que você percebe dos maiores acertos? Dos maiores acertos? Eu acho que não ter medo do novo foi um acerto. Legal. Porque quando começou a surgir os primeiros smartphones, eu mesmo, cara, não conseguia ver a loja fazendo manutenção em smartphones. Na minha visão, naquela época, cara, eram os primeiros passos do smartphone, né? Onde tudo na parte do smartphone era mato ainda, né? Sim. Então, primeiros momentos, assim, que a gente via isso, eu pensei, cara, acho que não comunica muito bem com a loja, não tem muito a ver, né? E o meu sócio na época me dizia, cara, isso aqui é o futuro, assim, então tá tudo se encaminhando para cá, vamos começar, né? Legal. E também daquele jeito, nós não tínhamos especialização na época, não tínhamos um técnico próprio para isso, nós mesmos fomos aprendendo, trabalhando, né? Fazendo um curso aqui, um ali, sabe? Pegando os aparelhos que vinha para entender como era, e até que um dia a gente viu que tinha muita demanda. Foi muita demanda. E até um ponto que eu gosto de conectar, que as pessoas, né? Hoje, existe uma facilidade de conteúdo disponível. Muito. Quando tu falou curso, cara, 10 anos atrás, eu lembro que... Como é que tu pegava? Como é que tu aprendia? Isso aí. Manutenção de celulares. Isso aí. Hoje tu bota no vídeo do YouTube e cara, tem muito conteúdo, né? Mas como que é, né? Eu conto um pouco de quando a gente começou a trabalhar com informática. Eu sou da época que nós formatávamos um computador com o disco, obviamente. Hoje, né, tu nem usa mais CD via pendrive. Eu também, os disquete. Tudo certo. E a manutenção tinha os jumperzinhos pra te colocar nas placas pra não queimar a montagem. Isso, né? Tinha todo esse contexto, assim, essa aura, né?
Para te formatar uma máquina, os drivers de instalação vinham no CD, né? Se tu precisasse baixar no site do fabricante, era muito demorado, não tinha tanto acesso à informação, a internet era ainda bem pouco explorada, né? Para pesquisas principalmente. Então, era muito diferente. A informação era bem mais limitada. Então, a maioria do crescimento foi na prática, né? Entendendo como funcionava, vendo, né, o que podia não fazer, né? Errando algumas vezes, mas assim foi que a gente começou. Legal, mas então a primeira virada, tu acredita que foi nessa onda do smartphone? Foi. Trabalhando em cima disso aí. A primeira grande virada. Ah, que legal. E é lógico, e eu acho que é bem esse contexto de também ter uma percepção de mercado. Sim. E que nem você falou, e a coragem, né? Porque assim, aqui é mato ainda, né? Como é que nós vamos desbravar isso aqui pra entrar? Legal. A coragem, ela é bem importante, Samu, porque quando nós sempre gostamos muito de inovar na loja, nós sempre tivemos muito claro que a gente gostaria de inovar. Quando a gente iniciou o trabalho com o smartphone, cara, praticamente ninguém na cidade trabalhava ainda com o smartphone. Não tem referência. Não tem referência. Benchmark. Né? Exatamente. E também, mais um pouco antes desse período, a gente iniciou um trabalho com videogames também, né? Nós vendíamos console, jogos, né? A gente foi o primeiro da cidade a ter console e videogame para vender, né? Play 3, né? Que era o que bombava realmente. Jogos, e principalmente fazer a troca de jogos, né? Então nós pegávamos um seminovo do cliente, ele comprava um novo, ou pegava outro seminovo, sabe? Nós tínhamos essa troca também, né? Já existia e nós éramos conhecidos também por isso. Então, também foi uma inovação na época, assim, para o nosso nicho, né? Porque deixou um pouco de ser aquela loja conceitual de informática, impressora, né? A gente agregou videogame, trouxe um público diferente, né? Que possibilita ter um público diferente no teu negócio. E depois, a parte de smartphones também. Ele foi uma baita virada, assim, né? Não sei se lá eu conseguia ver aonde a gente chegaria hoje, mas, cara, se alguém me contasse, viesse do futuro e dissesse, cara, tu vai ter 2 tecos pro celular, 2 bancadas extremamente equipadas, né? Uma manutenção grande, né? Sob medida. Não sei se eu acreditaria. Mas nunca ninguém consegue, né? Tu tem um plano, né? Mas assim, ele é sempre um pouco obscuro, né? Mas essas foram as grandes viradas, assim, né? Legal. Então, acho que esse foi o pontapé inicial, assim, dos primeiros anos, né, de negócio. Legal. E quando é que tu começou a sentir, assim... Tu já desde o início sentiu aquela sensação de, cara, deu certo? Ou teve aquele momento, assim, que você, cara, não sei se é isso... Samu, eu acredito acontece com a maioria, né? Comigo, com certeza. Obrigado. Já deu vontade de chutar o balde várias vezes. Me sinto mais tranquilo. Eu acredito que todo empresário, um dia, acordou de manhã e falou, cara, quer saber? Não é pra mim. Vou vender um negócio, vou fechar um negócio e vou fazer outra coisa, sabe? Eu tenho quase certeza, né? Se alguém me disser o contrário, talvez seja uma coisa nova para nós dois, né? Mas eu acredito que todo mundo já passou por isso. Todo empresário já passou por isso. E tu lembra o momento? O porquê? O que estava te incomodando? Sabe que quando... isso na loja especificamente, né? A gente nem entrou ainda no mundo Depois vamos pro segundo, né? CNPJ. Segundo, né, grande momento. Mas quando eu percebia que nós tínhamos um negócio legal, bastante movimento, né? Nós tínhamos um movimento bacana. Ainda não tínhamos a loja bem estruturada, assim, tão bonita, internamente falando, né? Isso a gente foi fazendo várias reformas ao longo do caminho até ela estar nesse perfil que está hoje, né? Na atual, né, constituição do negócio. Mas eu percebi que a gente vendia bem e nós éramos muito ruins em uma coisa na época, em cobrar. Nós éramos muito ruins em cobrança, né? Nós tínhamos um grande conceito que nós entregávamos, nós vendíamos e, cara, depois a gente cobra. Por muitos e muitos anos, nós nunca tivemos financeiro. Sim. A gente ficou sem financeiro por muitos e muitos anos. Era nós mesmos que fazia, né? Vende, cobra, sabe? Todo empresário também passa por esse momento, né? Onde tu vende, tu cobra, tu compra. Faz tudo, cafezinho. Cliente, faz café, serve, limpa o banheiro. Cara, limpa a loja, é isso aí. Então, acho que todo mundo passa por isso, né? E acho que foi nesse período, quando eu vi que a gente conseguia vender, mas a gente tinha uma grande dificuldade de cobrar. Olhava pra conta... Cara, compramos para vender, vendemos, cadê esse valor pra gente pagar? Então, acho que ali foi uma das primeiras vezes, assim, que bateu aquela dúvida, né? Bateu aquela dúvida que, por quê? O porquê. Acho que o principal é isso. Por quê? Né? O que tá acontecendo?
né? Eu acho que todos esses pontos de inflexão, se eu pudesse falar, todos eles vinham atrelados a um grande conhecimento, né? Então eu entendia que eu não avançava de casa porque alguma coisa eu ainda não sabia. Acho que a máxima de todo empresário é assim, né? A gente chega no momento, cara, o que eu não consigo passar? Aí eu preciso aprender alguma coisa nova que eu ainda não sei. Então, acho que esse foi o momento, assim, que eu pudesse lembrar. Foi essa fase, assim, da loja, sabe? Onde a gente ainda não tinha financeiro, então nós vendíamos, não recebíamos, comprávamos para entregar e não recebíamos. Então, sabe, tudo ficava muito para depois. Não tínhamos muito bem estruturado uma condição de pagamento, né? Então, acho que ali foi um período bem nebuloso, sabe? Para nós. Perfeito, entendi. Eu acho que é muito disso, né? E quando tu percebeu, né, isso... o que eu percebo é a demora na decisão, né? Sim. Às vezes eu acho que a gente acaba empurrando muito com a barriga algumas decisões difíceis, né? Sim. E aí quando que tu percebeu que, agora era o momento de eu virar essa chave, executar e começar a criar um processo de cobrança na empresa? Então, a gente tem uma grande... a gente olha para o caixa, eu não vou contratar alguém porque é um custo, né? Vamos falar sobre o financeiro. Não vou contratar um financeiro porque é custo, né? Então, vamos fazer a gente mesmo, né? Até o dia que a gente percebeu que a gente não conseguia fazer isso. Aí demorou muito tempo pra gente perceber que a gente não conseguia fazer isso, né? E aí foi que a gente contratou uma pessoa, né? Para cuidar dessa parte, onde faria nota fiscal, né? Gera boleto, manda pro cliente. Novamente sabe? Um passinho acima daquele de novo, né? Passinho, sabe? Cobra, manda pro cliente, o cliente não pagou, dá uma ligadinha, faz um lembrete, pelo menos para a gente conseguir entregar e receber. Perfeito. Ou pelo menos ter uma previsão de recebimento, né? Então, aí foi nossa primeira virada, nesse sentido, sabe? Nesse sentido de organização. Muito bom. Então, ali mudou muito. Eu lembro que chegou antes da gente contratar alguém, chegou uma hora que a gente nós abrimos o sistema, pendentes de pagamento, né? Pendentes de pagamento. Na época eu lembro que tinha um carro, assim, que era o Fusion, né? Eu achava muito legal, assim, uma barca, né? E a gente foi olhar, era praticamente o valor de um zero. Fora. Cara, foi assim, um soco no estômago, né? E aí, eu acho que começou a gente a pensar, não, a gente precisa de alguém que só faça isso, né? Sim. Então, ali que a gente melhorou essa parte. Então, a gente avançou muito ali, porque a gente já tinha alguém que cobrava, que fazia nota, fazia boleto, sabe? Já estava funcionando. Então, ali foi o primeiro passo para a gente começar a organizar o interno da loja. Legal. Nós conseguimos atender legal, nós tínhamos uma boa quantidade de clientes, mas nós precisávamos essa organização atrás, né? Nós priorizávamos o atendimento e não a cobrança, não o pagamento. Então, ali foi uma das primeiras grandes mudanças na minha visão. Sim, legal. Muito importante. Senão hoje, a loja talvez, se continuasse naquele ritmo, vendendo e não recebendo, não sei se a gente estaria com as portas abertas ainda. Perfeito. Eu vejo dessa forma. Eu acho que acaba que o cara tem que sempre olhar, né, todas as etapas do nosso negócio e ir priorizando aqueles que a gente vai ter que atuar, né? E tomar essas decisões, né? Porque às vezes daqui a pouco o próprio dono, né, empresário, ele tem uma limitação de cobrar, uma crença. Sim. Uma crença de ficar cobrando. É crença. É crença, né? E vai empurrando, só que isso aí vai prejudicar o negócio. É aquele tópico sensível, né? A cobrança é aquele tópico sensível, exato, né? Exato. Tu fica com medo da resposta do cara. O que o cara vai achar? Mas, pô, você tá te devendo, né? Tem que pagar. Cara, tinha dias que o cliente pedia, Igor, me manda a cobrança. Por favor, me manda a cobrança. Eu quero pagar. Então, enfim. Mas, né, foi importante esse período para a gente ter esse aprendizado, né? Então, foi um período complexo, mas que passou e trouxe muito aprendizado. E graças a Deus estamos aí 14 anos no 14 anos, né? 14 anos. E hoje estou olhando para a gente seguir ainda ali nessa parte aqui da Assistec, né? O que tu vê daí, o segundo alavanca que tu teve ali de crescimento, melhor ali, o segundo ponto de inflexão? Passados os anos, a gente foi melhorando pouco a pouco. Então, a gente fez melhorias na loja, na frente de loja, né? No PDV ali. Na manutenção, a gente foi melhorando. Na parte administrativa, a gente foi melhorando também. A gente foi crescendo o time. Então, essa foi um dos degraus que a gente foi subindo. Esse foi um deles, importante. E chegou no outro momento, né, de inflexão também. Que foi, a gente já tinha aí sim um bom
um bom valor, assim, no sentido de um bom faturamento. Nós tínhamos um faturamento médio já legal, nós tínhamos já um valorzinho ali, uma grana guardada ali para o negócio, né? Já vínhamos fazendo algumas divisõezinhas de lucro, assim. Então, nós já vínhamos se encaminhando para um momento de estabilidade. Porém, a gente percebeu que a gente podia mais, assim. Nós tínhamos um pouco de dúvida se os processos... Aí agora eu falo mais tocando financeiro mesmo, assim. Os processos que a gente tinha, nós tínhamos bastante controle. Ao longo do período a gente foi implementando muitos controles, muitas melhorias nesse sentido de gestão financeira. Parte de compras também, a gente melhorou. Aprendemos a fazer markup, né? Eu já aprendi a precificar da forma correta. A precificação. E aí já foi, né? A gente foi melhorando. Até o momento que a gente percebeu que a gente precisa de ajuda, assim, para entender se isso tudo a gente está indo para o caminho certo, o que a gente pode melhorar, né? Alguma coisa ali nos dizia que a gente podia muito mais do que a gente estava fazendo, né? E também eu tive sempre uma dúvida dos sócios, eu tinha essa dúvida que nós fazemos muitos processos financeiros, temos bastante dados, a nossa dificuldade está sendo digerir esses dados, tomar decisão baseada nesses dados. Perfeito. Essa era a minha reclamação, uma das minhas reclamações, né? Além de querer ter mais resultado na última linha ali, na liquidez. Né? Foi quando a gente procurou ajuda, né? Então, na época, ainda bem que eu já te conhecia, né? E eu acredito que tu tinha recém-iniciado, né? Algumas mentorias, assim. Já tinha participado de alguns cursos contigo, né? E aí a gente conheceu, não lembro também como foi que a gente conheceu a mentoria, né? Financeira que tu tinha na época, nos moldes que tu tinha. E aí convenci meus sócios, olha, pessoal, olha só, encontrei um produto aqui que com certeza vai nos dar a clareza que a gente está procurando, né? E vai nos ajudar a enxergar um pouco mais lá na frente. E aí convenci eles, né? Vamos fazer a mentoria, vamos lá. Então foram alguns encontros, né, que a gente teve, onde a gente analisou o negócio, né, tivemos uma ideia, e implantamos, né, a planilha, tão famosa planilha que, cara, é religião lá na loja hoje, né? Hoje a nossa financeira, né, que é a minha sócia, Daniela, é a religião, assim, né? Praticamente a planilha. E quando a gente implementou, a gente entendeu um pouco mais sobre o nosso negócio. Né? Margem de contribuição, até então nós não falávamos sobre isso, né? Todos esses indicadores ainda nós não tínhamos. E aí certa. Que a gente entendeu a precificação correta e a gente entendeu o quanto ainda nós nem tínhamos arranhado a superfície da parte financeira. Isso para nós virou muito a chave. Não só nessa parte de conhecer os indicadores, saber a importância, mas de como gerir os recursos de uma maneira melhor e também tomar decisões baseadas nesses indicadores e nessa planilha. Perfeito. Aí foi uma grande onda assim para nós. A partir dali, a parte financeira da loja melhorou muito. Então a gente teve muito mais liquidez por entender como o negócio funcionava, a parte financeira do negócio funcionava. Que aí já tinha deixado de ser um negócio só, né, de tecnologia e uma loja de informática e se tornou um negócio de tecnologia. Então, nós tínhamos que entender sobre a tecnologia, sobre a informática, mas nós tínhamos que gerir muito o negócio. Nós começamos a entender sobre negócio. Perfeito. Eu acho que esse é o ponto bem legal de a gente entrar, porque o que eu vejo muito, né? A palavra que eu mais ouço de todos os empresários é clareza. Clareza. E você acabou de falar isso também. E é o que eu mais falo, cara. Pra gente, empresa, parece que as pessoas que vão estar ouvindo aqui vão dizer, acho que não é bem isso. Cara, mas é fácil ganhar dinheiro. Tu não ganha dinheiro porque tu não tem clareza. Porque muitas vezes tu tem um ótimo produto, um ótimo serviço, mas atendimento bom, que a maioria das empresas tem isso. Porque assim, nenhum empresário acordou, hoje eu vou abrir uma empresa que eu quero atender mal, tem um produto ruim, qualidade baixa. Não existe. Não existe. Todo mundo quer ter um produto bom, todo mundo quer atender bem, é normal, é isso que todo empresário quer. Só que o que acontece? Acaba que vai deixando de lado exatamente o que você falou, gerir o negócio. Chega um momento no início, legal, funciona super bem, né? Tu vender, entrega teu produto, legal. Mas chega num momento que assim, a conta não vai fechar, se tu não olhar para ela. E aí que entra muito dessa gestão, de tu começar a entender, cara, como é que tá minhas margens? Eu conto muito a minha história para todo mundo, que essa virada eu tive em 2015. Sabe quanto que eu tinha de lucratividade em 2015? Primeiro que eu nem sabia que lucratividade era. Né? E descobri que era 5%. 5%.
E aí a gente comprou pesquisas na época, porque era difícil buscar informação no mercado e ver, cara, 5 é bom ou é ruim? Na concepção nossa, era boa, porque estava positivo, eu não estava devendo pro banco. Mas quando a gente olhou que deveria ser 30... Foi um soco no estômago. Foi um soco na cara de dizer, cara, tu tá muito ruim. Sim. Vamos mudar, que foi essa virada que eu tive em 2015. Que é muito desse sentido, né? Porque a gente tem produto bom, a maior parte dos empresários tem produto bom, tem atendimento bom, mas eles deixam de lado essa gestão exatamente para te ter alavanca de crescimento, para saber, cara, onde é que eu tô errando aqui? Será que eu tô precificando certo? Minha margem tá boa ou não? Então, eu acho que é muito importante esse ponto aí. E eu acredito que isso, né, para resumir, é por isso que tanta empresa que a gente tem um produto bom, que tinha um ótimo atendimento, um relacionamento com o cliente maravilhoso, já quebrou. Já quebrou, exato. Né? Então, eu acredito que isso resume tudo. Ter um produto bom, um excelente atendimento, um bom relacionamento com o cliente, não mantém, ou pode até manter por um período, mas ela não vai prosperar no longo prazo. Caixa rei. Né? Caixa rei. Caixa rei. E aí, quando tu. Aí que é o ponto. Quando tu encontra exatamente as alavancas de crescimento, a tua tomada de decisão é mais correta, né? Isso aí. Porque imagina que a pouco tu tá vendendo lá um produto ou um serviço com a precificação errada, mas tu continua vendendo. Sim. E tu acha que o problema é o mercado. Sim. Isso aconteceu com nós também, Samu, falando sobre produto, né? Entendendo um pouco o mercado e analisando dados quando a gente parou de trabalhar com videogame na época, né? Foi logo que tinha acabado de lançar o Play 5, né? O PlayStation 5. E a gente já vinha vendo alguns movimentos do mercado, onde era mídia digital, a física já deixava de existir um pouco, né? A venda na internet estava um pouco mais forte, assim, nesse mix de produto. E o nosso lucro era muito baixo. Nós tínhamos um estoque enorme de jogos, era um valor altíssimo. A gente estendia alguns jogos nessa mesa, cara, o valor era absurdo, né? Então era estoque absurdo. E a gente não tinha liquidez desse produto. Entendi. Então, graças aos dados, análise de mercado, a gente percebeu que esse não era um produto que a gente deveria ter. Foi importante para nós? Foi. A gente conseguiu galgar, sabe, subir bastante degraus na loja com esse produto. Mas já não fazia mais sentido para o nosso negócio. Perfeito, muito legal. Muito legal a visão. E se nós não tivéssemos essa análise de dados, a gente teria, talvez até hoje, e aí... sabendo que não dava lucro e ainda assim tendo esse produto que era um custo altíssimo para ter no estoque. Exato. Né? Então, por isso, análise é importante. É que no fim, número não mente. O número não mente. E se a gente não quer olhar para ele, cara, a gente tá tomando decisão no escuro. Literalmente tá no meio do oceano sem bússola. Tu não sabe para que lado tu vai. Eu costumo fazer a comparação de tu tá com uma vela iluminando o caminho ou com farol, né? Exato. Cara, com a vela é muito limitado, né? Então, acho que é por aí, assim, análise sem dados comparam muito nesse mundo, nesse meio, assim. E aí, seguindo, né, o raciocínio. Sucesso, Systech crescendo, 14 anos, aumentando o faturamento, aumentando a lucratividade com essa visão. Por que te meter em outro negócio? Vamos lá, de onde é que surgiu daí o outro CNPJ? Eu acho que ali também mora muito do que o empresário já passou, né? Ah, tá dando certo. Vamos se aventurar em alguma outra área, né? Nesse meio tempo também, de lá até hoje, eu tive outros CNPJs no meio, né? Que não deram tão certo ou que, né, por estratégia, me desfiz, né? Isso também chegou um momento que eu entendi o que eu queria para o futuro, né? E que se eu não estava conseguindo dar conta, cara, é muito caro. Se eu não consigo dar conta, é muito caro. Né? Então, eu acredito que todo empresário também passa por essas decisões que tu precisa abandonar alguns projetos e, né, vendê-los para que tu consiga focar no que realmente te traz resultado. Conheço um pouco da tua história, pouco não, bastante, mas sei que tu também teve esses mesmos pontos, né? Onde tu entendeu que tu poderia ter mais lucratividade no teu negócio do que ter outros negócios. E aí, já não faz mais sentido. E aí a gente acaba tendo que direcionar, né? Então também tive isso. E o porquê do outro negócio justamente está muito atrelado com a missão do negócio. Então, como eu contei antes, a minha história está muito atrelada à educação. Principalmente ao profissionalizante, ao curso profissionalizante, está muito atrelado, porque foi lá onde, cara, surgiu todas as oportunidades da minha vida. Foi ali que eu tive a oportunidade de ter uma profissão, de me tornar um profissional na área, né, de ter uma profissão de verdade, assim, sabe? Pô, eu tenho uma profissão, sabe? Ter a CLT assinada ali, né?
E foi ali que também surgiram as outras oportunidades, seja de ser um professor, né, de ter o meu próprio negócio, também saiu daí, né? E eu sempre tive algo na minha mente que dizia, cara, um dia eu quero poder fazer pelas pessoas, né, no que diz respeito à educação, a mesma coisa que um dia aconteceu comigo, porque foi uma história muito legal, né? E o Instituto Mix entrou na minha vida nesse sentido, né? Então, a missão do negócio, ela converge muito com a minha missão. Está muito próxima ao que eu tenho, uma visão de mundo e do que os meus negócios também vão deixar para a sociedade, né? O impacto que eles causam na sociedade. Sim. Então foi ali, né? Eu tinha 24 anos, mais ou menos na época já, onde surgiu a oportunidade de eu abrir a minha unidade do Instituto Mix, né? Que legal. Então na época, Bento Gonçalves, né? A praça estava disponível, né? E aí eu adquiri a unidade, né? A praça realmente, né? Eu comprava primeiramente a praça, né? A franquia na cidade, e aí a gente fez, né, a montagem do nosso negócio. E a gente inaugurou em 2017, né? Então, em 2017 foi a nossa inauguração, e aí sim foi foi um MBA, né? Aí foi um MBA, de lá até aqui foi um MBA. Até só para o pessoal entender um pouco de números, assim, quantos alunos já passou desde a fundação? Quantos alunos já passaram? Hoje já passaram mais de 5 mil alunos. Olha que legal. 5 mil pessoas transformadas, né? Que legal. Então hoje, Samuel, a missão do nosso negócio é realizar os sonhos dos nossos alunos através da qualificação profissional mediante uma grande variedade de cursos, né? Essa é a nossa missão. E a gente sempre fala para quem inicia conosco na escola, seja o nosso colaborador, né, ou um parceiro de negócio, que não é uma frase que está na placa, não é para ficar legal, para ficar bonito, mas é o que acontece lá dentro. E eu digo isso com propriedade, eu sempre conto essa história porque eu sou prova viva da nossa missão. Não tem melhor pessoa para falar isso que você, né? Não foi alguém que me contou que o fulano, né, fez um curso, se tornou um profissional, hoje ele tem um negócio. Não, eu participei disso, eu sou prova viva disso. Eu posso falar o que tu, né, gostaria de aprender sobre isso, de te contar, eu posso te contar porque eu sou a prova viva. Né? Então, por isso que eu acredito tanto no negócio, eu estou nele até hoje, né? E cada vez ele, né, se torna maior. Então, esse foi o pontapé, né? O porquê foi aí, né? Fazia muito sentido para mim. Então, estava muito ligado ao que eu via, né? E claro, eu já via que a educação, cara, é a única forma... Primeiro, a única forma de mudar o país é a educação, né? Perfeito. Nem vamos entrar muito nesse link, né? Mas é isso aí, é a única forma. E cada vez mais as pessoas estavam procurando se profissionalizar. Nem todo mundo tem acesso à universidade. Perfeito. Cara, nem todo mundo tem acesso à universidade. E o curso profissionalizante, ele entra nesse meio. É aquele cara que está buscando uma vida melhor, que trabalha talvez numa empresa, na produção, e que gostaria de trabalhar numa outra coisa. Ou ser promovido, autônomo, né? Ser promovido, ou se tornar autônomo. Então, eletricista é um dos cursos que a gente sempre tem, né? No caso, rodando turmas e muito cheias, né? Então, é um cara que daqui a pouco vai iniciar como autônomo, né? Tendo seus clientes através da profissão. Então, através de um curso profissionalizante, ele se torna, né, um profissional na área e pode ter o seu próprio negócio. Muito legal. E aí, cara, e aí ele pode trazer uma vida melhor para sua família. Perfeito. Né? Mais recursos para casa. Então, é isso, sabe? Muito bom. É isso. Eu acho que... Pra mim é isso. Eu vou pegar até um gancho legal. Quando tu falou na missão, eu acho... E eu gostei muito da tua frase, porque muitas empresas botam só na parede. Isso aí. Né? Só que quando tu quer conectar mesmo, né, com os colaboradores e também tu ter essa essência, cara, isso tem que estar muito claro. Tu conecta, tu engaja. Eu sei que muito na nossa empresa a gente teve um case muito bom com gestão de pessoas, a gente virou referência na região, exatamente que a gente conseguiu conectar isso. Sim. E quando tu tem exatamente essa vontade, essa missão de tu cumprir isso, é diferente. Porque assim, o dia a dia é perrengue. É perrengue, é estresse. O que te mantém de pé e não desistir? Cara, é a missão que tu tem que cumprir. Então é muito forte nesse sentido, né? A missão, eu acredito que tu vai concordar comigo nesse ponto também. A missão e a cultura, tu não fala, tu não explica. Cara, tu sente no negócio. Tu sente e tu vê o negócio. Né? Então, pra mim, cara, a cultura e a missão, ela é sentida. Né? Seja com o ambiente da escola, né? O próprio time trabalhando, como é o time trabalhando, né? Culturalmente falando, e a missão é o que realmente impacta na sociedade. Então hoje a gente tem inúmeros alunos que tem, por exemplo, barbearia também sempre foi um curso que a gente tem muito aluno.
Cara, tem muita barbearia em Bento Gonçalves que hoje é uma barbearia porque foi nosso aluno e aí decidiu abrir a sua barbearia. Manicure, cabeleireiro, cara, todas as áreas. E é um orgulho enorme, né? Cara. Hoje o meu barbeiro, né, meu cabeleireiro, barbeiro, foi nosso aluno. Olha que legal. Foi nosso aluno, se tornou professor da escola também. Né? Desde quando ele foi aluno, ele disse, cara, eu vou estudar, Igor, e eu vou vir dar aula para vocês um dia. E foi assim que aconteceu. Que legal. Foi, fez o curso, né, foi trabalhar numa barbearia, se profissionalizou, voltou a dar aula, se tornou um baita instrutor e depois teve a sua barbearia, né? Então, são essas histórias que para mim sempre fazem muito sentido e são elas também que nos motivam a permanecer no negócio. Sim. Assim como tu acabou de falar, o dia a dia do negócio, cara, é pepino, é perrengue. Né? A grande maioria dos dias tu vai ter um probleminha, 2 para resolver. Isso é natural. Até pelo motivo, né, que a gente sempre fala isso também no nosso grupo de mentorias, que a cada degrau que tu sobe é um novo degrau de incompetência. Tu não sabe mais nada. Exatamente. E toda empresa quer evoluir, né? Então os perrengues acabam sendo exatamente pela evolução natural do negócio. Exatamente. Porque se tu ficar na inércia, cara, só tem 2 chances. Ou tu cresce ou tu cai. Não tem outra. Isso aí. Se tu se manter, tu tá caindo. Tu tá caindo. Então não tem outra forma. A gente falou sobre isso, né? A gente já viu isso também na prática, né? A gente viu na prática. Então tu tem que estar crescendo. Só que aí quando tu começa a crescer, começa a aparecer um monte de coisa nova que tu não conhece, desconhece. E aí vem de buscar ajuda, de estudar, de bater a cara e coragem, resolver e ir mudando no processo, né? E esses pequenos detalhes é o que nos motiva. Exato. Então, cara, a escola é muito legal participar do negócio. Hoje nós temos mais de 500 alunos ativos nesse momento. Tá? Então, legal. A escola também passou por muitos upgrades, digamos assim, né? Nós temos uma sala de 260 metros quadrados para hoje uma sala de 550 metros quadrados, 2 andares de escola, né? Térrea, sala térrea, né? Antes nós tínhamos um segundo andar, uma galeria. Sim. Hoje nós temos uma escola, né, térrea com 2 andares, salas enormes, né? Todas salas grandes. Então, também a gente conseguiu fazer esse upgrade. Sim. Né? E eu costumo dizer... E por que as duas empresas, para mim, são muito importantes e graças a uma que eu tenho a outra e vice-versa, porque tudo que eu aprendi na loja até aquele momento me ajudou com a escola. Perfeito. E hoje, a vivência que eu tenho de negócio na escola, né, também pelos percalços que ao longo do período eu passei na escola, hoje, graças a isso que eu sou empresário dentro da Citec. Né? Então, os aprendizados que a gente traz de um negócio para o outro. Complementa, né? Sabe? Complementar, né? Então, nem todo perrengue na loja hoje me assusta, porque... Já passou. Já passou. Então, se complementam essas histórias, né? Se complementam. Então, eu vejo dessa forma. E hoje falando agora da escola, né? Tu já tinha experiência com uma empresa. Aí você abriu uma outra. Quais que foram os principais desafios, no teu ponto de vista, como empresário no segundo negócio? Não vai ser novidade, gestão de tempo. Gerir o tempo entre os dois negócios. Isso eu acho que não tem como fugir disso. É a primeira grande dificuldade que eu percebi. Né? Tanto que nessa época que eu iniciei a escola, eu tinha mais uma loja em Caxias, né? Nós temos existe uma unidade da Citec Online em Caxias do Sul, que eu fui um dos fundadores também, né? E o meu sócio. Porém, quando eu decidi iniciar a escola, eu percebi que eu estava com muita coisa e não conseguia direcionar. Então, eu decidi vender minha parte lá, né? Permanecer com sócios de lá para poder me dedicar, né? Então, ali já foi um exemplo de que gestão de tempo é importante. Muito embora eu não sabia ainda muito bem gerir o tempo, né? Acredito que até hoje eu preciso aprender muito sobre isso. Mas ali, cara, foi um dos momentos que eu entendi que nem todo negócio é para ti, né? Nem toda oportunidade é uma oportunidade para ti também. E às vezes, para ti dar certo em um projeto, tu precisa abandonar alguma coisa. Talvez tu vai precisar abandonar um outro projeto, né? Então, nesse momento, para mim, cara, gestão de tempo foi muito importante. Outro ponto que eu elencaria também foi o tamanho do time. Né? Então, na loja, nós éramos em 4, 5 pessoas. Hoje, nós somos em 9 pessoas, né, na loja. E na escola, hoje, atualmente, a gente é em 16 pessoas, né? 16 no time e mais 20 professores, né, que dão aula para nós. Então, é um time muito grande. Então, como gerir toda essa galera? Né? Setores diferentes, comercial, administrativo, pedagógico, sabe? Como fazer tudo isso conversar.
ali também, né, a gestão de time, assim, para mim foi também um grande desafio. Legal. Né? Então, esses 2 pontos foram importantes. E outro ponto importante é gestão financeira do negócio, né? Também foi uma grande dificuldade. Sim, e Esses aí 3 seriam os principais pontos. Tô olhando exatamente esses pontos, né? Que essas dificuldades que tu teve aí já no segundo negócio. O que tu vê de grande virada, insight que tu teve assim, que tu virou essa chave e deu o resultado, que ajudou na tua gestão aí dos 2 negócios? Uma delas, que até isso é um aprendizado que um dia, conversando com o meu sócio da escola, né? Meu sócio hoje é o Nathanael, né? Que somos eu e ele na escola de Bento. Ele gera o time comercial, né? E a gente divide algumas coisas da direção. E ele sempre teve muito claro, assim, ou né, a partir dele é um cara que busca muita informação também, né? Muito aprendizado, então a gente troca muito, né? É muito incrível poder ter um cara desse como sócio. E eu sou muito feliz nas sociedades hoje, né? Tanto na loja quanto na escola. Né? Na loja também, o Gabi e a Dani formamos um bom time, né? Cada um com os seus objetivos. Né? São complementares. São complementares, né? Cada um com os seus tópicos, assim, suas características. E aí, cara, na escola, foi justamente pessoa certa no lugar certo. Né? Eu lembro que um dia me falou isso assim. Nós falamos muito sobre, né, onde a pessoa se encaixaria melhor, né, qual seria o melhor setor para determinado perfil. E um dia ele estava lendo um livro e falava o principal intuito do livro era a pessoa certa no lugar certo. Né? Então eu acho que isso foi um dos principais aprendizados também, sabe? Cara, a pessoa certa no lugar certo. E fizeram muitas movimentações já começaram a fazer. Já ajudou bastante. Porque nem todo mundo é pro comercial, nem Perfeito. Todo mundo é pro pedagógico. Então, acho que essa foi uma das grandes viradas. Né? Então, falando sobre as pessoas certas no lugar certo, entra em outra canaleta, assim, outro viés que tu não é bom em tudo. Cara, eu não sou bom em tudo. Admitir isso. Primeiro, tem uma questão que é difícil, Sim. muitas vezes, né? O ego, né? O ego, né? Fala muito alto, sabe? Como tu assumir que talvez tu não é o melhor para fazer isso, sendo que o negócio é teu, sabe? Então, eu acredito que isso, para mim, foi algo que eu tive que superar por vários momentos ao longo da carreira, sabe? E hoje eu tenho isso muito bem resolvido, vamos colocar dessa forma, né? Próprio na loja, assim, hoje o meu técnico, né, o Matheus, cara, é um cara que né, sabe muito sobre informática. Antigamente eu tava no lugar dele. Sim. Hoje ele é melhor do que eu, né? E eu falo isso com orgulho hoje. Cara, meu técnico é melhor do que eu. Ele tá no lugar certo. É o cara certo no lugar certo. Então eu uso ele como exemplo, né, nesse momento, porque eu tava naquela função específica. Né? E na escola também, cara, eu tive que entender que nem tudo era para mim fazer. Nem tudo precisava ser, né? Eu teria que fazer, obviamente, porque talvez alguém faria melhor, né? Ou de uma forma mais elaborada, mais rápida. Então, essa é uma briga interna também que eu acredito que a maioria dos empresários, não vou falar todos, mas a maioria também já passou na vida. Sim, até porque... Tenho certeza que tu também deve ter passado por essa fase. Sim. Até porque o que eu vejo muito, né, Igor? O crescimento da tua empresa, a empresa em si, ela cresce até o tamanho do dono. Então, se o dono pode ser o gargalo do seu próprio negócio. Se ele é um cara que puxa tudo para ele, não delega, segura, a empresa vai bater aqui. Ó. O teto de crescimento da empresa vai ser o próprio dono. E aí vem a questão do ego que a gente comentou. O cara não busca conhecimento, não pede ajuda. É isso aí. E aí tá travando, a empresa tá estagnada lá 4, 5, 6 anos, né? Agora, quando tu tem essa clareza de que, cara, eu tenho que ter pessoas melhores do que eu no negócio, eu tenho que delegar as tarefas, aí a empresa começa a decolar. Perfeito. Isso, eu costumo fazer uma analogia com, cara, é uma Ferrari, né? É uma Ferrari, daqui a pouco é uma Ferrari, né, dirigindo a 60 por hora, né? Por causa realmente do gestor ali tá limitando o negócio. Exatamente. Enquanto tem pessoas no time, cara, pedindo passagem, dando sinal de luz para passar, e a gente tá travando o negócio. Né? Então, acho que isso, essa virada, ela é muito recente, assim, para te falar bem a verdade, ela é muito recente. Né? Então, acredito que ali foi uma nova virada de chave, assim, um olhar novo para o mundo, Legal. Sabe? Para mim, pelo menos. Muito bom. Agora, chegando aqui mais pro nosso final, passar rápido, né? Passar rápido, né? Mas hoje, eu tô pensando assim, o que tu pensa de conselhos
né, e lições, assim, para passar para um empresário ali que está no momento travado, estagnado? O que tu imagina, assim, como um conselho que possa passar para ele? Ou 3, 4 dicas que é fundamental ele olhar? Volto do início, né? Quando eu digo que a gente precisa... a gente precisa saber que se a gente está travado, a gente tem que aprender uma coisa nova. Não tem. Isso eu acho que seria a primeira... Se eu pudesse dar uma dica, né, ou um conselho, acho que eu gosto mais de dica do que conselho, seria isso, né? Cara, tá travado, alguma coisa tu ainda não sabe que tu precisa saber. Às vezes é alguma coisa que tu não sabe, às vezes é alguma pessoa que tu ainda não tem contato, né? Então, ao longo da vida, a gente vai percebendo o quanto o networking, o contato com outras pessoas, com outros empresários, para daqui a pouco pegar um pouquinho do que ele aprendeu e aplicar, né, naquele momento que tu tá precisando, ele já passou por isso. Então, aprender que isso é muito importante. Então, essa acho que é a dica, procurar ajuda, né? Seja de alguém ou seja de algum treinamento, algum conhecimento. Acho que essa é a principal. Outra parte é a pessoa certa no lugar certo, né? Se gestão financeira não é o teu melhor, delega. Né? Isso para mim é bem recente e foi uma virada bem importante para o meu negócio, para os meus negócios. Então, cara, delega. Né? Tenho certeza que colocando alguém que tem as capacidades, as competências necessárias, vai dar certo e já vem dando certo. Sim. Então, pessoa certa no lugar certo. Né? Outra coisa, muito cuidado, né, com o ego, né, com o ego e com as crenças. Eu tenho visto muito sobre crenças limitantes e acredito que o que trava muito o empresário são as crenças. Né? Então, acho que isso também. E outra coisa que eu acredito que é muito importante e que eu também vivi na prática ao longo desse período nem toda oportunidade é para ti. Cara, nem tudo que brilha é ouro. Cara, uma oportunidade muito boa talvez não seja para ti ou não seja no momento. Passei por problemas nos negócios, né, por achar que tudo era uma oportunidade. Né? Então, cara, daqui a pouco não é o momento. Talvez seja uma boa oportunidade, mas não é o momento para ti, sabe? Então, esse também seria um ponto importante. Né? E último, né, mas não menos importante, é não desistir. Né? Por mais que as coisas estão difíceis, as coisas estão complicadas, não desiste. Por quê? Todo momento de turbulência, todo momento de tensão, de não sei o que fazer, ele geralmente antecede a um grande acontecimento, né? Algo de sucesso. Então, eu acredito que esses períodos que a gente passa são provações, né? Para que a gente se desenvolva, né? Melhore o que precisa ser melhorado para o próximo nível. Então, cara, desistir não é uma opção. A maioria dos casos não é uma opção, porque logo ali na frente, todo esse momento turbulento vai virar aprendizado. Perfeito. Né? Então, esse eu acho que seria o último, mas não menos importante, com certeza. Sim, sim. Eu vejo até para fazer um fechamento aqui do que foi comentado, eu acredito muito em ambiente. Poder da ambiência, né? Poder da ambiência. Falou sobre isso nos nossos eu acredito muito sobre isso, porque é aquela coisa assim, quando tu muda o teu referencial, o teu ciclo, o teu ambiente, muda as suas referências, a coisa muda. Claro. Porque é aquela coisa assim, cara, tu tá com dificuldade e tu anda com só pessoas com dificuldade. Tu anda com pessoas pessimistas, pessoas que só estão reclamando das coisas, pessoas que não se desenvolvem. O que acontece contigo? Sim. Tu tá nesse ambiente. Aí teu negócio tá empacado, teu negócio não anda. Agora tu muda a ambiência. Entra em grupos de empresários. Anda com empresários com pensamento de crescimento, pensamento de proatividade em melhorar as coisas, não reclama do externo. Né? Porque, cara, o negócio aqui, eu vou fazer o que eu domino. Eu vou fazer da porta para dentro, que eu tenho controle. Aí o jogo muda. Eu vejo que é ali que é o grande diferencial que tu começa a ver. Inclusive, as crenças. Porque tu tá bloqueado. Mas daí tu tá numa mesa com um monte de gente que eles vão dizer, não, isso aí acontece, mas olha só o que tu pode fazer. Tu, caramba, cara. Isso aí, não tinha percebido. Não tinha percebido, exato. É isso. Então, isso é muito importante, né? Porque tu deixa de ser um coadjuvante do negócio e se torna protagonista. Né? Então, cara, o poder do teu negócio tá na tua mão. Total. Não está no externo, no governo, a situação atual do país, seja ele qual for, então, ou do Estado, sei lá, não está ali o poder de decisão. Concordo plenamente. Cara, o bastão está na tua mão, meu amigo. Está na tua mão.
sabe? Então, eu acho que estar no meio de outros empresários, assim como eu falei antes, né, da importância disso, é o poder da ambiência, né? Então, se tu tá num lugar que todo mundo fala, tá difícil, né? Daí tu vai dizer, tá difícil. Exato. Né? Então, a tua tendência natural é tu ir com a manada, assim, né? Então, estando num ambiente que é propício, né, que os assuntos são prosperidade, né, e que toda dificuldade pode ser revertida em uma oportunidade, com certeza vai dar certo, né? Então o poder da ambiência concordo plenamente, pode ser deixado para trás. Igor, cara, eu acho que saiu muitos insights aí, cara. Facilmente o cara fica muitas horas aí batendo papo. Passou um bom tempo, acredito. Passou um bom tempo, cara. Mas te agradeço de coração. Tu sabe que além de um amigo aí, cara, eu tenho o maior prazer em conversar contigo, trocar ideia. A gente tá sempre aprendendo junto. É recíproco. E é só o começo, irmão. Então, tamo junto. Muito obrigado aí. Obrigado, meu amigo. E para você aí que tá assistindo, gostou desse bate-papo aqui com o Igor, já deixa teu like aqui nesse vídeo e também compartilha para vários empresários. Eu espero que tudo que a gente passou aqui você pode aplicar no seu dia a dia. Isso com certeza vai colaborar um pouquinho no seu negócio, tá? Agradeço de coração e até o próximo.